Agora são 11 horas e 15 minutos, estamos de volta com mais um bloco dessa sabatina com Gilberto Maringoni. Ele é candidato a governador pelo PSOL. Priscila Salles. Candidato, o senhor falou no outro bloco que a solução para a criminalidade é investir em desenvolvimento social, em políticas sociais. Isso ninguém nega, todo mundo sabe que é esse o caminho, mas são políticas que têm resultado normalmente a médio e longo prazo. É difícil você ver um resultado imediato de ações no campo social. E os menores estão na rua, estão roubando, estão matando, estão estuprando, estão traficando, e a população espera uma resposta. Eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essa questão de imediato, o que é possível fazer? O senhor defende, por exemplo, a internação em outros tipos de instituição que não a Fundação Casa? Que políticas o senhor tem para resolver imediatamente? Porque a gente espera uma resposta. Olha só, essa questão está muito ligada à redução da maioridade penal. Se a gente achar que a redução é uma solução, só voltando àquele tema rapidamente, nós vamos dizer o seguinte: reduz de 18 para 16, aí tem mais punição, a criminalidade diminui. Eu posso responder o seguinte: então quer dizer que de 18 anos para cima, porque a penalidade é pesada, os crimes, existem menos crimes cometidos por pessoas dessa idade e os crimes são todos cometidos por menores? Não, a criminalidade é de maiores. Existe também crime entre menores. Agora, claro que são soluções de longo prazo. Agora, esses problemas foram gerados no longo prazo. É preciso ter policiamento, eu não estou negando que tenha que haver policiamento. É preciso ter internação, é preciso ter encarceramento, quando é o caso. Agora, só isso não resolve. O que eu estou dizendo é o seguinte: é muito trabalho, muita responsabilidade para a polícia jogar nas costas dela todo o problema da segurança. Nós precisamos ter outras soluções além da polícia. Eu estou querendo fazer mais coisas do que os meus oponentes, meus adversários falam, e não menos. E eu tenho que lidar também com isso, com condições de direitos humanos. Não é por ser bonzinho com bandido, como muita gente fala, é porque não resolve. O PCC, eu insisto, surgiu nas cadeias de São Paulo por conta das péssimas condições carcerárias. Aliás, fiquei sabendo agora que a sigla PCC vem também daí, não é só primeiro comando da capital, péssimas condições carcerárias. E isso não resolveu. Não adianta eu massacrar o preso que ele vai se rebelar. Se ele não se rebela, o irmão dele que está fora, o amigo que está fora se rebela. É preciso ter uma ação global contra a criminalidade. Por que as pessoas que viajam para Paris, para Londres e tal, falam: ah, que maravilha, não tem crime aqui? É porque a polícia é mais violenta? Não, a polícia é menos violenta. É porque você tem condições de renda, de emprego, de oportunidades que fazem com que nesse país a criminalidade seja mais baixa. Porque senão eu vou achar que na Noruega a polícia é brutal, e não é. Candidato, mudando um pouco de tema, desde as manifestações que movimentaram o Brasil no ano passado, muito tem se falado sobre a qualidade, a questão do transporte público. O senhor defende o maior subsídio por parte do Estado. O que isso significaria para o usuário? Como isso funcionaria na prática? Olha, é muito bom a gente falar disso aqui em Franca, que tem uma das tarifas mais altas do Estado. A gente teve reajuste agora, chegou a 3,10, é mais alta do que em São Paulo e em várias cidades de muito maior porte. O que nós temos que fazer é, mais uma vez, o problema da privatização dos transportes. São Paulo, eu vou pegar o exemplo de São Paulo que eu conheço mais. Nós tínhamos criado a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, criada em 1953, não foi por ninguém de esquerda não, foi pelo Jânio Quadros, que era um prefeito conservador. O que se queria? Se queria que as áreas centrais, a área central da cidade fosse servida por uma companhia pública que operaria o sistema e ligaria os principais pontos da cidade. E a iniciativa privada ligaria as rotas periféricas. Por quê? Porque aí você controla o sistema, você sabe qual é o preço e você pode competir com a iniciativa privada para que o preço seja menor. Quando você coloca uma empresa privada, o objetivo principal dela é o lucro. Você coloca o lucro no serviço público, não tem problema. A Sabesp é lucrativa e tem que ser. Agora, o lucro tem que ser revertido na melhoria do sistema. O lucro privado, e é um direito do dono privado, é pegar o lucro para ele, para fazer o que ele quer. Então nós precisamos ter subsídio, mas com um sistema de transportes que parcialmente tenha controle do Estado, do poder público. Então nós vamos ficar à mercê das empresas, de monopólios, de cartéis, como acontece aqui em Franca. Até tem um movimento que contra São José, sobre essa questão que parece que ganha algum peso, alguma força. Né? Sim, e o senhor é a favor da criação de novos impostos ou a elevação da alíquota dos já existentes para que haja recursos para financiar o sistema? Olha, eu quero falar o que é de responsabilidade do governo do Estado.
O governo do Estado tem o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação e Serviços, tem o IPVA, que é o Imposto de veículos automotores, e tem os impostos sobre heranças, transmissão de bens e tal. Nós precisamos, no Brasil, de uma reforma tributária. Não é para aumentar a carga tributária, é para fazer com que ela seja mais justa, para que quem tenha mais, pague mais. Acho que quem está nos assistindo em casa, não sei se sabe, que aviões e barcos, iates de milionários, não pagam IPVA, deveriam pagar. E motos e veículos de baixa potência pagam IPVA, às vezes muito mais alto do que um avião. O sujeito tem um jatinho e não paga IPVA. O sujeito tem uma moto, paga IPVA. Nós precisamos reequilibrar isso, cobrar de quem tem mais e aliviar a carga tributária de quem tem menos. Porque é assim que o Estado pode fazer justiça social. O Estado de São Paulo tem esses poucos impostos, mas pode mexer no IPVA. Candidato, no ano passado o senhor participou das manifestações de ruas na capital. O senhor considera essas manifestações a forma mais eficaz de promover mudanças? E já aproveitando o gancho, eu gostaria de que o senhor pedir a sua avaliação sobre a atuação da polícia para conter as manifestações do ano passado. Olha, Edson, eu defendo todas as manifestações legítimas, maciças, pacíficas e tal. Até hoje nós estamos podendo debater aqui com liberdade, com democracia, porque nós todos somos produto das maiores manifestações sociais e populares da história do século XX no Brasil, que foram as Direta Já. Acho que a maioria das pessoas aqui que tem menos de 30 anos não viveu, mas conhece. As Direta Já foram milhões de pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no interior do Estado, em vários estados, reivindicando o direito de votar para presidente e o fim da ditadura. Então, não houve repressão. As manifestações de protesto pacíficas e tal fazem parte da democracia, são legítimas. O que a polícia militar fez em São Paulo foi uma brutalidade contra um movimento justo pela redução do preço da tarifa. Tanto era justo que o governador do estado e o prefeito e vários prefeitos pelo Brasil abaixaram os preços da tarifa. Era real, a elevação estava muito alta. Agora, a polícia não pode lidar contra as manifestações como se fosse um exército lidando com inimigos do país. A polícia tem que ser uma polícia mais do diálogo. Ela tem que conter excessos, claro, mas ela não pode agir com esse nível de violência contra movimentos sociais e contra a periferia que tem uma vulnerabilidade. Candidato, mas o senhor acredita que realmente o diálogo seria a melhor alternativa para evitar uma quebradeira, como aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Franca também? E eu aproveito e pergunto, o que o senhor avalia, o que o senhor pensa dos black blocs? Até porque o seu partido é constantemente ligado a esse movimento violento. Olha, o meu partido é constantemente ligado de maneira errônea, de maneira falaciosa. Não é verdade, não estou dizendo que você não está falando a verdade, mas os acusadores que falam isso não estão falando a verdade. Porque o pessoal não tem nenhuma ligação com os black blocs. Eu, pessoalmente, sou contra a ação dos black blocs. Eu sempre repito, se alguém me disser o que é que o Brasil ganha com a depredação de orelhões, que o país melhora você quebrando o orelhão? O país não melhora, o país piora. Esse tipo de ação individual é condenável. Isso não pode acontecer. E não pode acontecer porque muitas vezes quem está quebrando não é o jovem revoltado, muitas vezes é um policial provocador. E eu pude ver isso nas manifestações do ano passado. Manifestação de 13 de junho do ano passado, que estava até o nosso Plínio de Arruda Sampaio, que era a figura pública mais conhecida do PSOL, aos 83 anos foi nas passeatas. As passeatas eram pacíficas, eu levei minha filha de 15 anos. Mas a ação, e eu vi, a ação de provocadores contra a polícia, que deviam ser parte da própria polícia, desataram essa repressão, violentíssima. Colegas nossos, jornalistas, eu também sou jornalista, teve uma jornalista da Folha de São Paulo que perdeu o olho. Fotógrafos, um fotógrafo, amigo meu, o Luiz Cláudio, está com um problema na perna, por uma bomba que explodiu na perna dele. Então, a quebradeira é condenável de orelhões, mas é muito condenável também a quebradeira que a polícia faz em cima de pessoas. Isso não tem nada a ver com não conter excesso, tem que conter, agora, não dessa maneira. E o diálogo nesses movimentos pacíficos é a melhor maneira. Senão a gente não teria tido as Direta Já. Se a gente tivesse a PM como tem hoje, na época da ditadura, a gente não estaria aqui hoje na democracia conversando livre e abertamente num veículo de comunicação. Se o senhor for eleito dia 1º de janeiro, o que o senhor deve fazer com a PM do Estado de São Paulo? O senhor deve intervir nessa PM, mudar o treinamento que é dado aos policiais?
qual o tratamento que o senhor vai dar à PM? Porque o senhor está constantemente se referindo a ela como uma força violenta, uma força que ultrapassa limites. O que o senhor deve fazer com a Polícia Militar do Estado de São Paulo? Primeiro a gente tem que saber o seguinte, eu quero valorizar o trabalho das polícias, não é só da PM, das polícias, caminhando para a unificação, melhorar os salários dos policiais e ter em mente o seguinte, não é a PM instituição. Isso são algumas facções, algumas áreas da PM que precisam ser contidas. Não dá para policiais agirem com impunidade com esse tipo de violência. A corregedoria da polícia tem que funcionar. Policiais têm que ser julgados pela justiça comum, não pode ser julgado só pela corregedoria da PM, como qualquer cidadão que comete excesso. E nós temos que requalificar os policiais. Quando eu digo que a polícia é ineficiente na investigação de roubos e assaltos, é porque falta um treinamento específico nessa direção. A política do cacetete, bala de borracha e gás de pimenta não resolve problema algum. Washington Luiz, que foi um governador de São Paulo nos anos 30, no final dos anos 20, dizia que a questão social é casa de polícia. A gente tem que entender também os movimentos sociais. Movimento sem teto não é vândalo. Movimento sem teto é um desespero de uma parcela da população que não tem casa, com criança chorando, idosos e tal, que não tem teto. E essa questão precisa ser solucionada. Não adianta botar o cacetete em cima dessas pessoas, indefesas, que acha que vai resolver o problema. Então, é o diálogo com a PM, nós temos que intervir em algumas áreas da polícia e aproveitar o que a PM deu de contribuição, as polícias dão de contribuição à cidadania, cortando excessos. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste quarto bloco da sabatina com Gilberto Maringoni, do PSOL. Ele é candidato a governador no estado de São Paulo. A gente volta já já com o quinto bloco. Tem mais perguntas de jornalistas e você de casa também pode enviar a sua questão para política@gcn.net.br. É o GCN, na cobertura das eleições 2014.